Apesar de viver a época mais democrática da história, parece que está todo mundo descontente com a política. Não importa o país, não importa o partido, parece que existe uma irritação generalizada, uma sensação que algo fundamental foi quebrado. Há mais de 2000 anos, não apenas previram essa crise, mas também explicaram exatamente por que ela seria inevitável. Para o filósofo ocidental Sócrates, tinha uma crítica muito forte à democracia. Segundo ele, a democracia era o governo dos ignorantes pelos ignorantes. Ele compreende algo que a gente prefere ignorar hoje, que a maioria das pessoas não possui o conhecimento necessário para tomar decisões complexas. Vamos ser realistas e bem básicos aqui. A maior parte da população brasileira não sabe ler. Ou se sabe, é analfabeta funcional. Isso não é questão de opinião, é a constatação de um fato, um problema nosso. Sócrates alertava que a ignorância coletiva não era apenas um problema técnico, era um veneno que corromperia todo o sistema. E ele estava certo. Observe os políticos, eles não vendem soluções complexas e realistas para os problemas brasileiros. Eles vendem simplicidade, emoção e promessas impossíveis. Quando você viu um político ganhar prometendo coisas realistas, complexas, para soluções que a gente precisa? É muito difícil isso acontecer. Quando acontece, é um caso extremamente extraordinário. Aristóteles, em A Política, descreve perfeitamente como um sistema de governo democrático inevitavelmente vai ser degenerado ao ponto de se tornar uma demagogia e não uma democracia mais. É o que acontece quando os políticos começam a descobrir que podem conquistar poder não através de competência, sabedoria ou qualquer coisa do tipo, mas sim simplesmente dizendo o que o povo quer ouvir. Mesmo que o povo queira ouvir seja irrealista ou não seja o certo para se fazer no momento. Em uma democracia, os políticos rapidamente aprendem a explorar emoções, medos e desejos mais básicos de uma população. Vamos pensar aqui novamente em um caso como a educação, que é sempre muito batido na política. Por que você acha que eles se investem muito mais em ensino superior, mesmo nosso ensino básico sendo um grande problema? Claro, não é muito difícil constatar isso. Várias pessoas chegam ao ensino superior sem ter um alicerce básico da educacional, sem saber ler, escrever ou fazer uma conta básica. E mesmo assim não se ataca esse problema. Mas é muito simples o porquê disso. Em uma democracia você faz propostas que vão dar mais votos no futuro. E o que vai dar mais votos no futuro? Você dizer que investiu milhões na faculdade e agora milhões de pessoas podem ter um certificado de papel que diz que você é bom em alguma coisa que eu sei lá para que vai servir. Ou eu falar que eu investi na educação básica e para a próxima geração isso pode dar muito certo. É óbvio que o papelzinho do ensino superior vai dar muito mais voto. Isso é um dos grandes pontos que fazem a faculdade perder cada vez mais valor no mercado de trabalho. Porque hoje todo mundo é formado e tá aí, que isso quer dizer o quê? Não, mais nada, você perdeu todo o apelo que tinha por isso, então para que eu vou dar tanta importância a isso no mercado de trabalho? Então o político para de atacar o que precisa ser atacado e começa a atacar o que vai dar mais voto para ele. Pega a política contemporânea aqui, quantos políticos você conhece que vão falar as verdades duras sobre os sacrifícios necessários para resolver problemas reais? Pega o problema real fiscal que a gente tem, quantos falam sobre isso? Eu não falo aí no Brasil, pode pegar o sistema mundo, assim, a gente pega pouquíssimos, tem um ou dois que é prevalente ali, a gente pega o Milei, que conseguiu se eleger falando disso, mas é algo extremamente incomum. Isso porque políticos democraticamente eleitos têm apenas alguns anos no poder, então seus incentivos são sempre de curto prazo. Imagine que você fosse gerente temporário de uma grande empresa. Sabendo que você fosse demitido em 4 anos, independente do seu desempenho, qual seria o seu incentivo? Maximizar benefícios de curto prazo, mesmo que isso destrua a empresa no longo prazo. E é exatamente isso que acontece na democracia. Vamos pensar novamente no Brasil. O Brasil tem um problema gigantesco logístico. Um problema que, para um país continental como o nosso, poderia ser resolvido, ou pelo menos atenuado, com malhas ferroviárias. Mas por que nenhum político quer atacar esse problema? Porque para você fazer uma malha ferroviária decente, demora mais do que 4 anos. Então por que eu vou tentar resolver esse problema? Para correr o risco daqui 4 anos eu sair do poder e meu inimigo colher os louros da minha política? Entende? Então é sempre uma maximização do curto prazo, nunca o longo prazo, nunca o pensamento do que realmente deve ser feito para fazer o país ser melhor, mas sim fazer o que é melhor no curto prazo para que eu me dê bem e consiga me reeleger para o próximo mandato. É sempre esse pensamento, e pensamentos de curto prazo nunca geram bons frutos no longo prazo. Quando todos somos donos do governo, ninguém realmente é responsável por ele. É a famosa falta de accountability. Cada grupo de interesse vai tentar extrair ao máximo dos benefícios do sistema, enquanto os custos serão distribuídos por toda a sociedade que não consegue se organizar para tentar extrair os benefícios para si. Por que você acha que todo presidente de Senado, de Congresso, dificilmente é conhecido do público geral, da população, antes de chegar lá? Você realmente acha que é uma coincidência?
O resultado disso é um crescimento cancerígeno do Estado, déficits astronômicos, regulamentações sufocantes e uma classe política que, em geral, é parasitária, que vive às custas da produtividade alheia. Bachar não estava errado quando disse que todos querem viver às custas do Estado, mas esquecem que o Estado vive à custa de todos, porra. Um dos maiores mitos da política é a ideia de representação. Pô, você tá de sacanagem, minha cara. Você realmente acredita que um político que você vê na televisão uma vez a cada 4 anos representa seus interesses? Pô, você tá de brincadeira, né? Temos mais de 500 políticos e eu dou certeza que a maior parte, se não totalidade da população, não conhece sequer 1/3 desses políticos. Eles não são seus representantes, eles representam a si mesmos e ao grupo de interesse deles. Apenas isso, aquele grupo que financia a campanha desses. O cidadão comum é apenas um número estatístico. Até porque, muitas vezes, esses políticos não precisaram nem do voto do cidadão comum para se eleger. Eles usaram a legenda eleitoral para se eleger. Quando foi a última vez que sua opinião individual teve um impacto real sobre uma política pública? Nunca. A ideia que a democracia te dá poder chega a ser cômica, pô. Dá poder quem consegue ter poder, seja o poder financeiro ou o poder político. Se você não tem nenhum dos dois, lamento, amigo, sua representação é 0. Mas, Pedro, se a democracia é tão ruim e tão problemática, qual seria a alternativa a ela? Esse é o tipo de pergunta canalha que muitas pessoas tendem a fazer porque foram condicionadas a acreditar que qualquer alternativa à democracia é automaticamente tirania. E não é bem assim. E se ao invés de um governo centralizado que toma decisões para 200 milhões de pessoas com gostos e demandas totalmente diferentes e problemas diferentes também, tivéssemos comunidades menores, mais próximas, onde as pessoas realmente se conhecem e podem tomar decisões que de fato afetam diretamente suas vidas? Assim como funciona em vários estados federalistas a mundo afora, assim como funciona na Suíça através de seus cantões, assim como funcionou no início de nosso país, como funcionou na maior parte dos impérios já vistos pela humanidade. E se, em vez de políticos profissionais que nunca trabalharam, tivéssemos líderes que emergessem naturalmente em suas comunidades através de competência demonstrada da mesma maneira que acontecia durante o maior império já visto pela humanidade e não de promessas vazias como é feito através dos políticos atuais? A democracia se tornou uma religião secular. Questionar ela é considerado heresia. Criticar é visto como traição. Mas se nossa lealdade cega a esse sistema estiver nos impedindo de encontrar algo melhor, algo melhor é o que eu falei? Eu não sei, talvez seja. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente deve questionar e não deve ter uma fé cega a um sistema de governo como é sempre nos propagado desde que somos crianças, desde que entramos na escola, para ser mais exatos, né? Estamos vivendo um momento único. As contradições da democracia moderna liberal estão se tornando impossíveis de ignorar. A dívida está explodindo, a polarização só aumenta e a confiança nas instituições já quase que não existe mais, ainda mais no Brasil, por eventos recentes que eu não preciso nem citar, são autoevidentes. Podemos continuar fingindo que está tudo bem, que o próximo político será diferente, ou podemos ter a coragem intelectual de admitir que só talvez grandes políticos, grandes pensadores do passado, quero dizer, estavam certos. Grandes pensadores como Santo Agostinho, Aristóteles, Sócrates, Platão, sei lá, talvez eles sejam um pouco mais inteligentes que a gente e perceberam esse problema bem antes de nós. Essa é apenas uma reflexão, não um chamado para uma revolução, longe disso, é só um convite a um pensamento. Como Sócrates ensinou, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É isso que eu tenho pensado ultimamente, não sei se concordo com tudo que disse, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a democracia não pode continuar sendo inquestionável como tem sido desde o final da Primeira Guerra Mundial. Mas o que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreve aí. Até mais.